Olá, juntos aqui mais uma vez para refletirmos acerca da Palavra de Deus. E hoje vai ser uma palavra breve, apenas uma reflexão mesmo. Durante essa semana tenho pensado muito numa história que é realmente muito impactante. Na noite do dia 8 de outubro de 1871, houve um grande incêndio na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Não foi qualquer incêndio. Ele destruiu a cidade que já era a quarta maior cidade daquele país. Foram 34 horas de combate às chamas de maneira inglória. Somente com a vinda da chuva é que o fogo começou a cessar já no dia 10. 300 mortos, 100 mil desabrigados, 200 milhões de dólares de prejuízo e uma área destruída de quase 8 quilômetros de comprimento por 1 quilômetro de largura são os números desse desastre. Aqui começa a história de uma família. O casal Spafford, juntamente com suas 4 filhas, perdem quase tudo. Sua casa, seus bens, quase todas as economias se perderam com o fogo. Ele, um próspero advogado, por volta dos seus 42, 43 anos, que tinha feito investimentos na cidade e era bem-sucedido, viu tudo virar cinzas. Assim como toda a cidade, tiveram que trabalhar duro, recomeçar, tirar forças do fundo da alma para recuperarem o que perderam. Com muita fé e muito trabalho, conseguiram reaver boa parte do que haviam perdido. Durante 2 intensos anos, não apenas trabalharam para si, mas ajudaram outros também na cidade a se erguerem dessa tragédia. Durante esses 2 anos, as coisas começam a voltar ao normal e o casal decide que seria bom uma viagem. Depois de tanta dor e trabalho, um tempo para espairecer, relaxar e deixar um pouco essa realidade pesada para trás seria uma coisa boa. Esse casal presbiteriano era amigo do famoso pregador Dwight Moody, que estava fazendo sua cruzada evangelística na Inglaterra. Então decidiram, vamos tirar umas férias na Inglaterra e ainda encontrar o nosso amigo Pastor Moody. Assim foi. Se planejaram para viajar naquele novembro de 1873. Estavam felizes. Finalmente aquele casal conseguiria realizar o sonho de conhecer a Europa. Porém, com toda essa realidade da reconstrução de Chicago, o trabalho era intenso e constante, principalmente no ramo imobiliário. Por isso, o senhor Horatio Gates Spafford enviou sua esposa Anna Spafford na frente, com suas 4 filhas, Anne, de 11 anos, Meg, de 9, Bessie, de 5 anos e Taneta, de 2 anos apenas. Ele iria se encontrar com elas pouco tempo depois. Embarcaram em Nova York, rumo à França, e de lá iriam para a Inglaterra. E é nesse momento, mais uma vez, que a tragédia se coloca no caminho do casal Spafford. Em 21 de novembro de 1873, enquanto elas atravessavam o Atlântico no navio a vapor Ville du Havre, na escuridão da noite, com o mar agitado, o navio, devido a uma condução desastrosa do seu comandante, foi colidido por uma outra embarcação, o navio escocês Loch Earn, fazendo o Ville du Havre ir a pique em apenas 12 minutos. O desespero foi imenso. Não houve tempo para grandes salvamentos. O final desse naufrágio foi trágico. 87 pessoas foram resgatadas com vida, porém ali 226 pessoas morreram naquele naufrágio. E entre esses que morreram, as 4 filhas do casal Spafford. A mãe, ela foi apanhada inconsciente e flutuando sobre uma prancha de madeira e depois levada a bordo do navio escocês. Passados 9 dias após o naufrágio, os sobreviventes desembarcaram em Cardiff, no país de Gales. Anna Spafford telegrafou para o marido a seguinte mensagem: "Salva sozinha. O que eu devo fazer?" Ao receber seu telegrama, Horatio Spafford recebeu o impacto daquela notícia, abandonou tudo e imediatamente saiu de Chicago
para encontrar sua esposa e levá-la de volta para casa. Durante a travessia do Atlântico para encontrar Ana, o capitão do navio que Horácio estava chamou Spafford em sua cabine para lhe dizer que eles estavam passando pelo exato local onde suas 4 filhas haviam se afogado. E ali, naquele local, ele escreve um pequeno poema que é cantado até hoje por todos os cristãos no mundo inteiro, que é o hino 398 do Cantor Cristão, 329 do HCC, Sou Feliz com Jesus. A nossa tradução é muito boa e muito conhecida. Por isso, eu vou ler aqui o texto com a tradução literal do hino. Diz assim a tradução literal do hino: Quando a paz como um rio atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem. Tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe esta segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem. Tudo está bem com a minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei, pois na morte e na vida tu hás de sussurrar paz para minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem. Tudo está bem com a minha alma. Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. O céu e não um túmulo é o nosso alvo. Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor, esperança e descanso abençoados da minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem. Tudo está bem com a minha alma. Após esse evento, o casal teve ainda 3 outros filhos. Porém, o único menino que tiveram, Horácio Spafford, o mesmo nome do pai, faleceu aos 4 anos, em 1880, 7 anos após o naufrágio. Diante de toda essa história me vem a pergunta: e se fosse comigo? E se fosse com você? Em meio a uma dor lancinante, Horácio, enquanto pensava nas suas 4 princesas, nas suas 4 filhinhas, que morreram juntas ao mesmo tempo, ali, passando por aquele local da tragédia, ele não blasfema, ele não pragueja, ele não reclama, ao contrário, ele externa a sua dor junto com a sua fé e lança-se ao colo de Jesus, único capaz de consolá-lo naquele instante. Ele se agarra em Jesus e não abre mão disso. E se fosse comigo? E se fosse com você? Será que a nossa fé é madura o suficiente para entendermos que, mesmo diante de tragédias como essas, Deus é bom o tempo todo, que Deus não nos abandona e de que Ele está sim sempre junto conosco em toda e em qualquer circunstância? Muitas vezes queremos ver os céus abertos sobre nós, ver os milagres, ver a glória do Senhor e a manifestação do seu poder resplandecer o tempo todo, mas nos esquecemos que ver os céus abertos requer uma dedicação e uma submissão ao Senhor que normalmente não estamos dispostos a cumprir. Em Mateus 3,16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Jesus viu os céus abertos, mas seu espírito estava pronto para enfrentar o deserto e enfrentar Satanás e suas tentações frente a frente. E foi exatamente isso que aconteceu logo após o seu batismo. Atos capítulo 7, versos de 55 a 60, nos narra do momento em que Estevão é morto.
Diz assim o texto: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas aqueles homens que estavam lá para apedrejá-lo taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão viu os céus abertos, mas ele estava pronto para sofrer e morrer por Jesus. Segundo Coríntios 12, 2, Paulo narra que foi arrebatado ao terceiro céu, mas antes, no capítulo 11, 23, ele diz o quanto foi preso, açoitado, apedrejado, golpeado, traído por judeus e gentios, sofreu naufrágios, viajando de um lado para o outro sem ter um lugar para chamar de seu. Todas essas coisas acontecendo na vida dele, tudo isso por amor a Jesus. Queremos os céus abertos, mas não queremos pagar o preço para que isso seja possível. E se fosse comigo, e se fosse com você, que essa triste história de vida, porém grandiosa história de fé de Horácio Gates Spafford, nos inspire a guardarmos a fé, seja quais forem as circunstâncias. Apocalipse 2,10 diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Josué 1,9 diz assim o Senhor: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que assim possamos estar firmes em meio às nossas lutas, seja qual for o tamanho da nossa dor, e que a nossa oração seja de verdade como a de Abacuque. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Que sejamos felizes com Jesus em toda e em qualquer circunstância, e que Ele mesmo nos abençoe. Amém.